A busca por profissionais e parceiros qualificados nunca foi tão fácil. Ainda mais aqueles capazes de solucionar problemas e contribuir com novas oportunidades de negócios e a otimização de seus resultados. Foi pensando em solucionar problemas e apresentar soluções que surgiu o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Realizamos consultorias empresariais e treinamentos online e presenciais utilizando a expertise dos melhores profissionais do mercado e softwares que facilitam o acompanhamento das metodologias empregadas e resultados obtidos. Desenvolvemos o IBRAGESP Consulting, o primeiro app de consultoria do Brasil, para que vocês, nossos clientes, encontrem os melhores consultores do mercado, além dos nossos cursos e treinamentos empresariais. E não para por aí. As tecnologias utilizadas nas consultorias e treinamentos permitem que os maiores especialistas do mercado solucionem os problemas do seu negócio com valores e condições ao alcance de todos os empresários. A nossa satisfação está em ajudar, construir planos de negócios e concretizar os sonhos dos nossos clientes. O nosso extenso portfólio de treinamentos empresariais pode ser realizado à distância e acessado 24 horas por dia. Além disso, desenvolvemos universidades corporativas totalmente customizadas com a sua marca ou licenciamos os nossos conteúdos para que você reduza despesas com treinamentos. Já o nosso portfólio de consultoria conta com uma equipe capaz de transformar problemas em soluções em todos os departamentos, principalmente no segmento de segurança privada e facilities. E é assim que o IBRAGESP alcançou mais de 22 estados brasileiros com os seus produtos e serviços. Entendemos que a força de uma empresa se dá pela soma das capacidades e habilidades de sua equipe e parceiros, e por isso estamos avançando pelo Brasil com um modelo de consultoria e de treinamento comprometido com o resultado, transformando o problema em solução, vencendo dificuldade e transformando-a em oportunidade, sonho em realidade. Seja a referência no mercado. O IBRAGESP convida você para fazer parte dessa era, que já conta com diversos clientes satisfeitos com os nossos produtos e serviços. Com o apoio do IBRAGESP, eu acabei realizando um sonho, que é a construção do Complexo Jurídico Oliveira Campanini Educacional. Baixe o app IBRAGESP Consulting e surpreenda-se. Olá, muito boa noite a todos vocês. Eu estou aqui com o sorriso aberto por conta de estarmos aqui à frente de mais um Linha de Frente, o nosso programa. Já começamos com muita gente aqui que estava aguardando a abertura do programa. Muito obrigado a todos vocês aí por esse prestígio. Eu acho que é o nosso recorde de audiência aqui, hoje com uma pessoa queridíssima, meu amigo de muitos anos, Marcelo Schettini. Muito obrigado você que está nos prestigiando aqui no canal do CT Segurança. Recomendo que vocês procurem aí as plataformas do CT Segurança. É muito conteúdo que está disponível, desde o Café com Segurança às 8 da manhã, todos os dias. Desde o iniciozinho da pandemia, o CT Segurança tem feito esse café, trazendo especialistas aí para conversas muito importantes sobre o tema segurança. A live Linha de Frente, gestoras de segurança da minha amiga Érica Zanetti, às terças-feiras, nesse mesmo horário. Enfim, uma programação extensa. Quero agradecer aqui a todo o pessoal do suporte, o Vini, o Christian Visval, o Kleber Reis, Silvano Barbosa, toda essa galera. E você, que nos prestigia hoje aqui, agradecendo a sua presença. Hoje, como eu disse, estou com uma pessoa queridíssima, uma pessoa que tem uma trajetória sensacional. Vai ser uma conversa, pode ter certeza, muito divertida hoje, porque essa pessoa tem um espírito muito empreendedor, é uma pessoa alegre por natureza, meu amigo, com muita alegria. E antes de falar do currículo dele, para apresentá-lo, né, a todos vocês que nos prestigiam aqui hoje, eu quero dar uma boa noite para você, Marcelo Schettini. Queria que você desse o seu boa noite a esse número enorme de pessoas que nos prestigia aqui hoje, nessa noite. Boa noite, Marcelo. Meu amigo, boa noite. Compartilha todos os sentimentos que você falou, é recíproco. Você é um cara, um ponto fora da curva de Gauss, como a gente fala por aí. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu não sabia a quantidade de pessoas que iam estar assistindo a live. Eu acho que é uma matéria muito cara, é uma coisa muito boa. E eu me sinto lisonjeado, agradeço já a equipe inteira da sua produção e agradeço a ti, que, assim,
como você falou, a gente se conhece há muito tempo. Você é referência em várias coisas que você fez na vida. Eu tive o prazer de um dia dar uma palestra no GAT, e uma palestra não, uma participação num evento do GAT, e estive lá junto com você. E ver como as pessoas te tratam, desde o cara mais moderno do GAT ao mais antigo do GAT, da polícia, porque é uma pessoa que viveu à frente do tempo. Eu não tenho dúvida de falar isso. Eu li toda a sua história, eu estou vendo atrás aí de você o seu livro Negociador. Eu lembro lá em 2010 ou 2011, por aí, eu peguei ele na sua mão, no dia que você estava lançando, você me entregou o livro, fiz questão de ler. É uma história de carreira, uma história de pessoa, de integridade, e para mim é uma honra estar aqui com você dividindo esse espaço. Muito obrigado por você ter aceito o convite, obrigado ao pessoal do STF, né, toda a comunicação social que permitiu também a sua presença aqui, a gente vai falar mais sobre isso ainda hoje. Eu queria apresentar para vocês o Marcelo Schettini, que é o meu amigo, que está aqui hoje conosco. O Marcelo Schettini, ele começou a carreira na Força Aérea Brasileira, e não sei se você sabe, Schettini, mas eu também, logo que eu entrei aí com essa ideia de ser um militar, a minha primeira opção foi a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, e eu não passei no concurso do Exército, também não passei no Colégio Naval, eu passei na EPICAR e na Polícia Militar, e aí aconteceu uma coisa curiosa na minha vida, porque eu já estava na fase final dos exames de segunda fase da Academia de Polícia, e para quem não sabe, viu, gente, é uma curiosidade importante contar para vocês, se você presta um concurso para uma faculdade, você passou no vestibular, você está dentro do ponto final. Na escola militar, passar no exame escrito é apenas a primeira etapa, porque depois você tem outras tantas etapas, que é o exame médico, psicotécnico, físico, a questão de antecedentes, tem uma série de outros elementos, o psicológico, e isso vai derrubando um monte de gente. O período de adaptação... Oi, Schettini. O período de adaptação também, a fase eliminatória. Também, né? E aí o que acontece? Eu estava na última fase da PM, quando saiu a convocação da Força Aérea, e eu não queria perder o último exame da PM, que era o exame físico, e meu pai foi no meu lugar naquela apresentação, que era a primeira apresentação dos candidatos que tinham sido aprovados no concurso, para depois dividir as turmas, né, em turmas, e fazer o início do calendário dos exames de segunda fase. E aí meu pai me conta, né, porque eu não estava lá, ele falou assim, o instrutor da Força Aérea lá, o encarregado, falou assim, Diógenes Viegas da Leluca, meu pai levantou a mão, sabe? Falei, mas cadê o seu filho? Meu filho está lá na PM, seu filho já fez a escolha dele, está desclassificado, vamos para o próximo, né? E foi aí que eu entrei na Polícia Militar, nem cheguei a fazer o exame de segunda fase da Força Aérea, mas o Schettini não, o Schettini é oficial da Força Aérea, vai contar um pouquinho essa trajetória, e depois ele saiu da Força Aérea e começou uma carreira toda na área da justiça, mas ele se graduou em matemática, ele fez diversas pós-graduações aí na área acadêmica, sobretudo sobre os temas de segurança pública, defesa e inteligência policial, e eu diria que inteligência policial é uma coisa que ele se especializou bastante. Eu não vou ler todo o seu currículo, Schettini, porque senão a gente vai gastar live aqui lendo todas as suas qualificações. Ele é mestre pela PUC em Administração, Inovação e Estratégia, e aí começa uma carreira no Poder Judiciário, exercendo diversas funções na área de segurança, sobretudo no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo, foi quando eu o conheci, né? Ele ficou aí muitos anos, na verdade, de 2011 até 2020, praticamente, em várias funções no Tribunal Regional do Trabalho, e aí, hoje, ele e vai dar uma grande notícia para a gente aqui, em termos do que é isso, né? Do que é essa parte da segurança, que não é a segurança privada, também não é a segurança pública, mas é uma segurança institucional que pouca gente conhece. E hoje você vai trazer luz a isso aí, vai esclarecer para a gente como é que isso funciona, a questão estratégica disso, que é muito bacana. Não preciso dizer que, por conta disso, ele tem várias aí condecorações, né? E uma coisa que ele vai também contar, que faz parte da história, nessas condecorações, eu destaquei duas aqui, ele é recordista, gente, de saltos avançados. Tem 2 recordes aí, que depois eu vou pedir para você contar um pouco essa história do paraquedismo na sua vida, que é uma coisa que te marca muito, né, Schettini? É quase que um
são dois Schettines, né? Um que está aí na área de segurança e inteligência, à frente hoje como secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, uma das instituições mais importantes do nosso país, mas na sua vida privada ele também tem essa predileção, esse gosto pelo paraquedismo, uma atividade que ele exerce, né? E, obviamente, por ser também do paraquedismo, ele foi instrutor do BOP em vários cursos de operações especiais, o famoso COESP, né? Na parte de infiltração e exfiltração, que eu quero também que você explique para as pessoas que estão com a gente aqui hoje, agradecendo mais uma vez a todos vocês aqui. Eu fiz um resumo, Schettini, daquilo que é o seu currículo, né? Para as pessoas te conhecerem, então fica aí apresentado meu amigo Marcelo Schettini, com vários cursos aí na área de especialização e pós-graduação, mestre pela PUC em inovação e administração, recordista de paraquedismo e atualmente, em resumo, numa carreira que foi bastante vigorosa frente à área de segurança na Justiça, mas hoje ocupando talvez um cargo que muitos não sabiam sequer que existia. Eu sou um deles, secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal. Seja muito bem-vindo, Schettini, nessa conversa aqui, apresentado agora que está a essa quantidade enorme de pessoas que nos prestigiam. Muito obrigado a todos vocês aí que são os meus amigos. Quero fazer um agradecimento especial ao meu irmão, que é da Força Aérea, que está acompanhando aqui a nossa live, e tantas outras pessoas que estão prestigiando você, sua família, seus amigos, nossos amigos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Schettini criança lá, que fez essa decisão de entrar na Força Aérea, o que te motivou a entrar na Força Aérea, que foi o início de tudo? Meu amigo, acaba que você fez um breve resumo aí, e eu sou uma pessoa que gosta de falar. Na hora que eu estiver falando demais, você dá uma tosada aí, que senão a gente vai avançar demais. Mas eu entrar para as Forças Armadas, eu não tive nem muita escolha. Meus avós eram oficiais das Forças Armadas, o meu pai era oficial da Força Armada, eu nasci no Hospital Central da Aeronáutica, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e cresci dentro da base aérea do Campo dos Afonsos. Então, se eu não tentasse entrar para as Forças Armadas, eu seria um herege na minha família, né? Então, a minha vida me levou naturalmente, por óbvio, ali naquele período ali, quando você tem os 16 para os 17 anos que você está fazendo pré-vestibular, abre aquele leque. Eu fiz o vestibular para economia, você vê como eu sabia o que eu queria na vida. Eu fiz para economia, para direito, odontologia e mecatrônica. Então, e aí junto eu fiz os concursos da EPICAR, da SpaceX, da Escola Naval, e eu passei em todos eles. E por óbvio, eu quando passei para a Força Aérea, eu optei pela Força Aérea, porque eu cresci dentro da FAB. Você fez EPICAR, então? Eu fiz EBQ 97, concurso. Não, mas a EPICAR, você fez EPICAR antes de ir para a AFA? Não, eu fui direto para a infantaria. Fui direto para a infantaria. E aí eu não tive muita escolha do que fazer, e acabei fazendo infantaria, porque eu olhava para tudo e ao mesmo tempo eu não me encaixava em nada, né? Eu falei, não, eu acho que isso aqui é o que me motiva. E devo tudo às Forças Armadas. Eu sempre digo para as pessoas que o quartel, a parte de formação, é a formação mais democrática possível. E as pessoas ficam em dúvida para mim, como é democrático dentro de um quartel? Você pode asseverar isso para mim, Luca. Fazia diferença se o seu canga era rico, pobre, negro, branco, amarelo. Eu só estava preocupado se ele ia virar à noite comigo estudando ou não, quantas noites ele ia virar comigo, se nas missões ele ia estar do meu lado o tempo todo ou não, independente de raça, cor, credo. Foi isso que me trouxe de maior valor dentro das Forças Armadas. Eu consegui enxergar a pessoa em essência e ignorar qualquer outra coisa dela. Esse foi um dos maiores ensinamentos que as Forças Armadas me deram desde a época de que meu pai, eu cresci dentro do quartel, eu te falei, e fui aprendendo isso, até a época que eu fui sair com os 25 anos de idade, 24, que eu fui sair da Força Aérea. Faço minhas suas palavras, Schettini, vou mais além. Para além disso, vou falar que hoje eu me deparo com questões como misoginia, como racismo,
e isso eu não encontrei na minha formação. É um ambiente meio que hermético a esse tipo de coisa. Eu tenho vários amigos aí que, enfim, na Polícia Militar, a questão da mulher é muito prestigiada. A minha mulher é policial militar. A questão da raça negra ou das demais raças nunca teve esse problema. E para além disso, eu queria dizer para vocês o seguinte: não confundam coisas que de vez em quando a gente vê hoje em dia, que não tem nada a ver com aquilo que são os princípios mais valiosos, os valores da estética militar. A estética militar prega decência, prega integridade, prega honestidade, prega falar a verdade. Tanto só para ilustração, para quem é civil aqui, que está nos acompanhando, no Código Disciplinar nosso, no Regulamento Disciplinar, a primeira falta é faltar com a verdade, falta grave, né? Então, tudo isso é a essência do militar, por isso não me surpreende, Schettini, faço minhas suas palavras, de que a estética e os valores militares e o ambiente, vamos dizer, como você usou a expressão democrático, faz parte da essência daquilo que é a verdadeira essência das Forças Armadas. Nem todo mundo representa bem isso, mas a essência é isso aí. Assim como todas as áreas, né? A gente sempre vai ter algum tipo de pessoa que se desvia, não tem jeito. E é isso que eu aprendi bastante. Eu estava até tendo uma conversa prévia com o comandante. É muito claro o que é responsabilidade, o que é disciplina, o que é faltar com a verdade e o crime e o castigo. Se você vai dar o golpe, saiba que se pegarem você dando o golpe, você vai ser castigado. Eu vou dizer que inúmeras vezes eu fui castigado por alguns golpes que foram dados. Mas a gente aprende com isso também, né? Porque a gente começa a valorar essa questão e isso também nos coloca numa condição de ter uma vida confortável, sabendo que o melhor eu falo sempre, viu, Schettini, a maior esperteza é você andar certo, você não fazer bobagem, aí você está tranquilo, meu amigo. Schettini, só falo uma coisa aqui, eu brinco o seguinte, quando eu dou palestra, eu falo assim, se a Polícia Federal bater na minha porta aqui, só tem 2 motivos. Ou é para me convidar para dar uma palestra, ou para me chamar para dar uma condecoração. Só isso, meu amigo. Não tem outro motivo. Isso aí. Eu acho que é o Jorge Ben que fala: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Eu levo essa aí para mim e foi as Forças Armadas que me ensinaram isso. Porque toda vez que eu extrapolava algum limite, eles me traziam a realidade de volta. E eu vou falar que a minha falecida mãe, ela sabe disso, que eu era um rapaz muito inquieto, ainda sou. Eu acho que não existe um osso do corpo que eu não tenha quebrado, não tenha um choro que ela não tenha chorado. Então, as Forças Armadas me trouxeram um nível de disciplina muito grande e que foi extremamente essencial para a minha vida. Se eu não tivesse tido esse nascimento, esse crescimento, a formação na escola militar, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje em dia. E os meus erros que me fazem acertar hoje em dia em qualquer situação que eu tente. Que bacana. E, Schettini, aí você ficou até que posto na Força Aérea Brasileira? Eu fui para a reserva como primeiro-tenente da Força Aérea. E o que te motivou a entrar no Poder Judiciário? Qual foi esse divisor de águas de deixar a carreira militar para entrar ainda no serviço público, mas numa esfera totalmente diferente, que foi o Poder Judiciário, que é o que marca muito a tua vida há muito tempo e agora, consequentemente, nessa função que você exerce hoje, né? Meu amigo, na verdade, eu não saí da FAB direto para o Judiciário. Como você comentou aí no comecinho, eu tenho uma paixão na vida, que é o paraquedismo. E ele me despertou de novo lá no Campo dos Afonsos, quando eu morava dentro da base aérea, vi os 60 e 30 e os búfalos passando, e os velames abertos ali, descendo, paraquedista caindo no meu quintal e tal. Eu falei, eu acho que eu vou ser isso aí. Eu acho que esse negócio é legal. E eu fui tão adiantado nessa situação que eu fiz o meu primeiro salto com 15 para 16 anos. Não diga, cara. Eu lembro até... E não é o paraquedismo que é hoje em dia, que você vai lá, paga um salto duplo, a pessoa te conecta e você sai do avião. Não. Antigamente o instrutor ficava te olhando do avião e falava, vai lá e faz tudo direitinho que eu estou te olhando daqui. E assim, foi uma sensação muito diferente, né? Eu sempre tive muito apoio assim, dos meus pais, apesar
eu falei, apesar do nível de inquietação mental e física, quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer um salto de paraquedas, eu tinha 15 para 16 anos, meu pai era comandante da base aérea de Belém. Aí ela falou, olha, eu não tenho nada contra, não. Se seu pai falar que pode, vai. E eu fui falar com meu pai. Aí meu pai ficou olhando. O meu pai, ele foi piloto de caça, de ataque na época, foi instrutor no CATRE durante muito tempo, da aviação de caça. Ficou, acho que 8 anos como instrutor do CATRE. E aí depois foi para o transporte, depois foi ser um dos comandantes do grupo de aviação da Presidência da República na época. E ele e minha mãe são 2 heróis assim, na minha vida, 2 anjos que estão presentes o tempo inteiro. Bacana. Deixa eu te contar uma história, isso que você falar do paraquedismo, né? Porque eu achei que você entrou bem cedo, com 15, 16 anos no paraquedismo, né? Eu estava com 24 anos de idade e resolvi fazer um curso de paraquedismo pela Polícia Militar. Tinha um instrutor nosso que era paraquedista, trabalhava no COI, que é o Comando de Operações Especiais, e ele formou um grupo de oficiais para fazer o curso, e nós fizemos esse curso com ele. E eu tenho uma história muito curiosa, né? Porque naquela época, você deve lembrar, era aqueles paraquedas T10, né? Não era o paraquedas asa que tinha, né? E aí fizemos o curso teórico até que nós fomos para Boituva, aqui no interior de São Paulo, para fazer o salto, né? E nesse dia, eu cometi 2 erros, sabe? O primeiro erro foi que eu nunca tinha voado. A primeira vez que eu entrei num avião foi para saltar de paraquedas. Foi para saltar dele. Olha Excelente. Só. O segundo erro, e esse mais importante, é que eu convidei meu pai para ir junto comigo. Meu pai, já falecido, uma pessoa muito simples, tal, ele foi comigo. Quando ele chegou lá, no campo de provas, nós éramos em 12 alunos, 6 duplas, né? 6 pares, né? Cada um com seu canga. E aí começamos a fazer aquela dobragem de paraquedas, cada um dobra o paraquedas do seu canga, né? Eu dobrava do meu amigo e dobrava o meu. E, obviamente, a gente tem muita dúvida, né? A gente está começando ali, você não sabe. Então, chama o instrutor toda hora, como é que é aqui, como é... E o instrutor atendendo aquelas 6 duplas. Meu pai viu aquilo, ele achou a coisa muito muvucada, sabe, cara? Ele achou que estava bagunçado o negócio. E aí, eu já estava um pouco tenso também com o negócio. E aí, ele me chama de canto e fala, ó, vem cá, pula fora desse treco aí, que isso aí vai dar problema, cara, porque ele viu a coisa bagunçada. Aí eu cometi um terceiro erro, cara, que foi, para me livrar do meu pai, eu fui direto para o avião para ir para a primeira turma de salto. E o primeiro que entra no avião vai para o fundo do avião, né? É o último a sair. Pô, cara, aí entrou mais 4 caras na minha frente ali, mais 3, não lembro, né? O avião decolou, tudo novidade para mim, cara, tudo novidade. Decolou, aquele barulho, aquela decolagem, aquela ansiedade e tal, e eu estava lá no último, na janelinha, assim, aí deu aquela volta, jogou uma fita de papel de seda com uma pedra para calcular mais ou menos onde caía ali, para fazer Deu mais uma volta, o último que tinha entrado é o primeiro que salta, o cara saltou, eu na janelinha, rapaz, para ver. Eu imaginava isso, que o cara ia começar a fazer aquele tchauzinho, sabe, aquela coisa. Mas eu não vi o cara, eu abri um olho assim, o instrutor percebeu, cara, falou, esse aí não abriu o paraquedas, vamos pro próximo, mano. Eu sabia que era meio sacanagem, brother, mas eu tinha uma partezinha de mim que começou a ficar apertado, né, cara? Aí eu achei que eu tinha olhado a janela errada, no outro salto ali a outra janela. Resumo, eu não vi ninguém fazendo tchauzinho. Quando chegou minha vez, meu amigo, eu estava com muito medo, cara, daquele salto. Eu segurei ali na asa do avião, naquele ferro da asa, um pé na eternidade, e o cara falou, larga, cara. E eu me lembro que, foi difícil largar. Mas eu falei, que opção que eu tenho, né, Marcelo? Vou voltar aqui e dar uma de medrosão, né, meu? Eu tinha uma reputação já como tenente da rota e tal, né? Eu falei, não, meu amigo, caí é o próprio paradoxo de Schrödinger, né? Você está ali fora, você não saltou, mas você está saltado já. Você já está fora do avião, não tem jeito, não tem o que fazer. Aí caí num esquema de uma plantação de... Sei que eu voltei cheio de picão na minha roupa, cara. Mas eu só fiz 2 saltos, parei por aí. Mas você continuou, né, Schettini? Você pegou gosto por isso daí, né? Foi uma mordida boa. Então, e aí meu pai foi no primeiro salto comigo. Eu sacaneio ele até hoje, dizendo que ele não queria largar o montante do avião. Aí eu falei, rapaz, comandante da base aérea, coronel antigão, segurando o avião, saindo gritando, ele morre de rir até hoje, que eu falo isso para todo mundo. E eu, assim, na minha vaga lembrança,
ele saiu gritando mesmo, mas como é uma pessoa muito legal, eu prefiro dizer que ele saiu com honra, e com muita honra, e pousou com muita honra, apesar dele ter pousado longe pra caramba. Você saltou de T-10 também, aquele T-10, gente, para quem está acompanhando a gente, é aquele paraquedas cogumelo da Segunda Guerra Mundial, né? Ele não tem muita manobrabilidade, né? Não é que ele não tem muita, ele não tem manobrabilidade. Não tem nada. Para onde o nariz aponta, você vai. E você imagina que isso foi em Belém do Pará. Então, assim, as coisas para chegarem no norte do nosso país, ela demora um pouco mais. Mas o meu primeiro instrutor foi do Pará. Eu tinha uns 8 ou 9 saltos, ele faleceu numa demonstração em que a gente foi lá, ele cometeu um erro que eu cometi 20 anos depois, eu vou te contar. Mas, assim, o paraquedismo, assim como o meu crescimento eu ter crescido dentro das Forças Armadas, ele me trouxe muitas lições, sabe? Primeiro, não adianta fazer com pressa, não adianta fazer nada rápido. E, assim, tem que ter técnica. Se você não tiver técnica e não souber o que fazer, você vai morrer. É fato. É fato. Existem, lógico, ótimos paraquedistas que faleceram, mas se você for puxar na linha do tempo, você vai ver que você deixou de fazer alguma boa técnica em algum momento para que aquilo acontecesse. E eu comecei com 15 anos e fui saltando. Eu vou passar bem rápido por aqui, porque nosso papo é sobre a polícia do Poder Judiciário, mas eu não tenho como não falar. Não, você tem pelo menos os 2 recordes que você tem, eu queria que você contasse para a galera, porque isso aí é muito impactante no teu currículo, né? Bem bacana. Eu vou contar pelo menos uma história muito engraçada de um amigo meu que provavelmente ele está conectado aí, que eu falei que ia contar, que é o Pirata. Depois eu conto para ti. Mas então, assim, eu tenho alguns milhares de saltos, porque eu comecei muito novo e eu pratiquei muito. Então, quando eu saí da Força Aérea, na verdade, eu abri uma escola de paraquedismo com amigos meus no Rio de Janeiro, ali no aeroporto de Jacarepaguá. E aí compramos um avião, todo mundo fala, o cara comprou um avião. Nós estamos falando de um Cessninha 185, que hoje em dia acho que uma BMW dessa aí você compra 3 aviões. Mas para paraquedismo era um avião sensacional, né? E a gente decolava no aeroporto ali na Barra da Tijuca e a gente escolhia se pousava na área de salto ou na praia. Então, foi um dos melhores momentos assim, da minha vida. Eu saltei muito, Luca, muito. Eu acho que tinha dia que eu fazia 15 a 20 saltos no mesmo dia, assim, tranquilão, e fazendo aquilo que eu gostava. Então, eu fiquei um período muito grande nessa modalidade. E aí que eu conheci o Sabiá, que é um irmãozão meu, é um dos melhores paraquedistas, se não o melhor, que saltou comigo, e ele acabou me chamando para fazer alguns recordes e alguns desafios que eu digo para ti que passei certos apertos. Um deles é o recorde de grande altitude, foi a 32.500 pés no nível que a gente estava, 35 mil pés no nível do mar. Foi uma operação integrada da Força Aérea, da Brigada de Infantaria Paraquedista e da Brigada de Forças Especiais. O comandante da Brigada Paraquedista na época era o atual ministro da Defesa, o general Fernando, uma pessoa excelente, assim. Ele era o comandante da Brigada Paraquedista e a gente precisava dos equipamentos de oxigênio, precisava de todo o aparato. Até a roupa, né, Schettini? Porque deve ser uma temperatura baixíssima essa altitude, né? Eu me lembro quando o sargento, que a gente chama de Inter, que é o sargento que se comunica com a cabine dos pilotos lá, ele cantou para a gente menos 72 graus, temperatura externa. Menos 72 graus. E a gente foi deve ter uma roupa especial e o equipamento de oxigênio para você não entrar num colapso. Exatamente, para não ter hipóxia, para você não ter a falta de oxigênio, que senão você desmaia. Inclusive, um dos nossos amigos desmaiou, mas o dispositivo de abertura automático abriu o paraquedas dele. E, assim, a gente foi com aquela roupa que hoje em dia está muito na moda, o wingsuit, aquela roupa de morcego, que é uma asa, né? Um macacão de asa. Mas era nos primórdios lá, então eram wingsuits assim... que não... Mais rudimentares, né? Mais rudimentares. Exatamente. Quanto tempo durou esse salto, Schettini? Esse salto de grande altitude, assim? Meu amigo, deu 4 minutos e 40 segundos de queda livre. Nossa. Só de queda livre. Uma eternidade. Você perde a noção
eu perdi a noção da altura. Eu falava assim, putz, eu não sei se está na hora de abrir ou não o paraquedas, porque você perde. Geralmente os saltos são a 12 mil pés. Então, quando a gente vai para 36 mil pés, você perde noção da altitude ali e você está voando há muito tempo. É natural que quando você treina há muito tempo, o teu timing já está ali. Eu falo, pô, acho que já está na hora de abrir. Mas, na verdade, eu estou falando de 3 vezes a altura normal do meu salto. Você já tem um setup na mente. Setup. Né? Esse foi um salto sensacional, assim. E a gente conseguiu bater o recorde sul-americano de grande altitude. E o Sabiá, ele bateu o recorde de permanência em queda livre, que ele ficou mais tempo que eu. Bichinho levinho, pequenininho, né? Então, se jogar, o bicho vai embora. Então, foi um dos saltos assim mais sensacionais. Assim. Eu fiz também a quebra de recorde brasileiro, só que é engraçado falar isso, a nossa quebra de recorde brasileiro ela foi na Califórnia. A gente fez na Califórnia, foi a Carmen Petená que organizou o evento, uma organizadora de eventos de paraquedismo muito famosa, e a gente conseguiu botar 103 pessoas na mesma figura em queda livre. Nossa, e que bacana, a gente bateu esse recorde, se eu não me engano, acho que em 2013, e até hoje ele permanece. Foi um salto muito legal. A engenharia do salto é muito confusa. São 7, 8, 9 aeronaves, cada um saindo de uma posição, cada um tem seu tempo de chegada na base, nas pontas. Então é um trabalho sensacional, assim. E saltos que me marcaram de verdade, assim, como pessoa, a gente conseguiu fazer 2 saltos. Um foi com o Fabinho Fernandes. Ele é um rapaz que ele é tetraplégico, e ele foi para o desafio do Faustão. E ele vivia me atazanando. Ele fez um salto duplo comigo na barra. Ele, não, eu quero saltar sozinho. Eu falei, porra, Fabinho, como é que você vai saltar sozinho, cara? Desculpa, tem a limitação. Não, eu vou fazer. Aí eu falei, cara, não dá para fazer. E ele falava para mim, o impossível está na tua mente, Esquitinho. Eu falei, cara, não é que seja impossível. É complicado e tal. Eu sei que ele conseguiu bypassar a gente, ele foi direto na direção do Faustão, bypassou o Sabiá e chegou pro Sabiá, ó, vai fazer o salto com o cara. Aí ele veio para mim, eu falei que ele ia conseguir e tal. Então, assim, foi um salto realmente emocionante para mim, porque o cara é tetraplégico. Eu fiz os dois saltos duplos com ele, então teve adaptação de equipamento, teve adaptação de macacão, teve uma fisioterapia preparatória para ele conseguir fazer esse salto. Então eu achei de outro planeta a coragem do cara. Foi uma estrutura sensacional para que ele pudesse saltar sozinho. Ele fez o primeiro nível do Advanced Free Fall, que sai 2 instrutores segurando o paraquedas dele, ele mesmo abriu o paraquedas dele. Assim, quando a gente fala tetraplégico, ele conseguiu recuperar poucos movimentos da mão. Então o batalhão Dompsa lá, o chefe do batalhão, que inclusive é meu cunhado, Coronel Alexandre, um grande irmão também meu, é um irmão de todos os dias. Ele, na época, o Dompsa é um batalhão especializado em mexer em paraquedas. Ele fez toda uma adaptação do paraquedas para que o Fabinho conseguisse fazer a navegabilidade do paraquedas, e o pouso dele ele fez dentro do mar, porque ele não tinha condição de pousar no chão por conta da tetraplegia dele. Mas foi uma coisa assim, e eu gravo muito isso na minha cabeça. Ele falou para mim, meu irmão, o impossível está na tua mente. E o cara foi lá e fez o impossível. Para mim era impossível. Ponto. Deixa eu falar uma coisa, fazer uma pergunta para vocês. Hoje eu estou envolvido num projeto chamado Superformance, inclusive esse é o símbolo aqui, né? Eu tenho trabalhado isso, que é trazer os princípios e valores das tropas de elite para as empresas de alta performance, sabe? Eu sou palestrante disso daí e nós criamos um curso online, somos em 5 conteudistas com diversos aspectos de abordagem, mas tudo voltado assim à alta performance e valores das tropas de elite para ajudar as empresas de alta performance. Claro que eu enfatizo aqui empresa de alta performance, porque empresinha de quinta, gente sacana, não comunga desses valores, desses princípios que a gente tem. Um cara que está aqui conosco nessa live aqui, que é o Kleber Reis. O Kleber ele é mergulhador, ele é dive master, tal, instrutor de mergulho, e ele tem uma palestra muito bacana, que ele faz uma analogia do mergulho com uma série de valores e princípios também, voltados aí àquilo que é alta performance, né? E eu te pergunto, cara, você que militou tantos anos no paraquedismo, o que o paraquedismo mudou na tua vida? Quais são as lições que você aprendeu no paraquedismo
a partir de coisas bem-sucedidas ou até de coisas que realmente... De erros. Né, de perrengues que você teve que enfrentar, que formou o caráter de um cara chamado Marcelo Schettini, cara? É aquilo que eu falei para ti, o paraquedismo está associado diretamente, para mim, na minha cabeça, à disciplina militar. O companheirismo, você confiar no seu parceiro do lado, você confiar no dobrador do seu paraquedas. As pessoas sempre perguntam para mim, mas você dobra seu paraquedas, né? Ué, quando o dobrador não está lá, eu dobro. Aí, mas você confia no cara? Você vê, eu tenho uma confiança cega nos dobradores. Eu pego, entrego meu velame lá, meu paraquedas na área de dobragem, vai lá, manda ver. Aí o cara vai lá, dobra, eu ponho nas costas, é lógico que a gente faz a checagem ali, vamos dizer, no primeiro escalão ali do equipamento e manda ver. Então, o confiar no próximo, e essa naturalmente já tinha na minha cabeça. O impossível é um limite que a gente vai aumentando. O limite está aqui, eu vou jogar ele mais para cima, e o Fabinho me mostrou isso bem claro quando ele me deu esse tapa com luva de pelica, quando eu falei que era impossível ele fazer esse salto. Que lição, então, que lição bacana, cara. E, assim, a capacidade de você se adaptar. Eu acho que as operações especiais têm muito disso. Adapte-se e avance. Adapte-se e avance. Então, tudo que acontece no paraquedismo, você está ali, tem que decidir. Eu tive o cara que tinha que estar em tal posição, ele não está em tal posição. A gente vai se adaptar e vai prosseguir. O cara que tinha que estar em tal lugar não está aqui. Eu vou adaptar e vou prosseguir. Eu tive uma pane de alta velocidade. Eu me adapto e faço procedimento de emergência. Eu não consegui chegar na ZL. Eu me adapto e vou em frente. Então, eu acho que o poder de adaptação, isso vem com a doutrina, com o pensamento, com o treinamento. Senão, como é que eu vou me adaptar e avançar? Na ignorância, eu vou morrer. Na quantidade de situações que eu passei, eu tinha morrido há muito tempo, se você não tivesse essa tranquilidade. Eu morro de rir, um dos eventos engraçados que eu ia contar, a gente foi buscar um avião, uma aeronave, eu acho que a gente estava em Criciúma, eu acredito que seja, os Catarinas, se eu estiver falando errado, que me corrigem, mas era uma área assim que eu não conseguia ver um povoado em nenhum lugar. E aí o motor do avião começou a falhar, né? Aí, eu tô vendo assim o pessoal meio desesperado, aí o piloto, olha, vamos ter que saltar, vai ter que saltar porque eu vou ter que fazer um pouso forçado, não tenho de pousar. E eu vi o local que eu estava e o pessoal que estava comigo era um pouco mais novo. Então você vê o desespero na cara dos caras e eu estava catando comida. Eu comecei a catar comida, peguei um biscoito que estava ali, não sei o que, comecei a abrir e jogar dentro do macacão. Aí o cara, pô, você está catando comida? Eu falei, amigão, olha só, se eu sobreviver, eu vou ter que comer, porque a gente está longe de muito lugar. Então, vai saindo aí sem nada e depois a gente vê como é que faz. Então, do que eu tiro dessa brincadeira? Não adianta, o pau tá quebrando, olha só. Se eu morrer, beleza. Eu morri, não tenho o que fazer. Mas se eu ficar vivo, eu não vou morrer de fome. Eu tô longe pra caramba, eu fui guardando minha comidinha aqui. Eu falei, olha, eu vou comer. E não vou dividir, porque vocês estão muito preocupados em sair do avião. Resumindo, a gente saltou, o piloto fez um pouso forçado lá, mas a gente teve resgate, teve tudo isso. E o outro salto, assim, o mais recente, assim, que eu digo que me motivou muito, né? Todo salto tem um aprendizado, mas foi o salto com o primeiro rapaz, chama-se Matheus Rocha, com síndrome de Down também, a se formar paraquedista. Também foi para um desafio do Faustão, e a mesma coisa, em uma equipe muito grande, uma escola de paraquedismo sensacional, a Skydive Tour, que eu salto lá, junto com o Sabiá, por óbvio, né? O Sabiá é um mestre no negócio, montando o plano para que Matheus Rocha pudesse se formar paraquedista, você imagina. E assim, o cara me deu uma lição de vida assim também absurda, ele é campeão mundial de taekwondo, campeão sul-americano de taekwondo, e a gente precisava, para formar esse cara, que ele tivesse uma consciência motora muito grande. Então, o rapaz, ele tem esse síndrome de Down, mas ele tem uma consciência motora muito grande. Mas você imagina na cabecinha dele a superação dele ir para fora de uma aeronave, dele estar se jogando do avião, dele ser o primeiro a fazer aquilo, dele navegar sozinho o próprio paraquedas. Então, assim, foi um dos saltos recentes, assim, que eu pousei, eu não fiz esforço físico nenhum, mas quando eu vi que o salto tinha sido bem sucedido, cara, meu coração tava, sabe, aquela adrenalina ali, endorfina, eu respirando assim, eu falei, cara, deu certo, o moleque conseguiu. E a mãe dele, o pai dele, a família, todo o suporte que você tem atrás, né? Ele só é aquilo que ele é por conta da formação dele.
E para a gente já avançar para a polícia, eu vou contar um dos mais engraçados, assim, foi o caso do Pirata, o apelido dele é Pirata, ele foi um aluno meu. Lá no Rio de Janeiro tem muitos egressos da Brigada Paraquedista. Já história, hein, meu? Putz, paraquedismo. O Pirata, ele chegou lá, foi um aluno meu, ele era, assim, mais velho que eu na época, né? E era complicado um cara da Brigada Paraquedista olhar para um moleque de 22 anos, aí o cara o aspirante falando pro cara, não, faz isso, faz aquilo, aí os caras tal. Aí ele foi fazer um salto enganchado, e aí eu fiquei olhando para ele assim, eu vi que ele tinha um olho diferente, né? Aí eu falei, meu senhor, esse seu olho, você tem algum problema? Não, é olho de vidro e tal. E assim, você sabe que quartel a gente não... Ah, então tá bom, Pirata. Ele, não, porra, Pirata não. Eu falei, não, Pirata, olha só, põe o óculosinho, por mais que não vá ter queda livre no seu salto, põe o óculos, porque... Ele, não, eu travo aqui no olho, ó. Eu falei, porra, tu trava o olho? Tu tá maluco, cara? Põe o óculos lá. Aí, não, eu não vou ficar dando ouvido a você, não sei o quê, eu vou sem óculos. Eu falei, então tá bom, então vá sem óculos. E aí eu conto isso até hoje, ele é um grande amigo meu, aí a gente tá dentro do avião, você imagina a cena, Luca. Eu levei uma passageira de salto duplo, uma pessoa que não teve contato nenhum com o paraquedismo, foi lá fazer um salto duplo, num Cessninha apertado, 5 pessoas decolando. E aí, na hora que eu peço para ele botar os pés para fora da aeronave, eu falei, põe os pés para fora. Aí ele foi botar o pé para fora, ele deu uma lufada no vento assim, o olho dele saiu, cara, e caiu dentro do avião. E aí a passageira que estava na minha frente olhou assim para ele, e cara, fica um buracão assim, né? Ah! Aí eu comecei a gritar de sacanagem também. Ah! Eu falei, cara, aí ela, o que é isso? Eu falei, o vento tá muito forte, o olho dele caiu. Cara, foi uma gritaria no avião. Ele, pega meu olho. Eu falei, vou pegar teu olho, cara. Eu não vou pegar teu olho, pelo amor de Deus. Aí, se você visse a cara da menina, assim, cara, fico imaginando, cara. Poxa vida. Mas, meu amigo, se eu ficar contando das histórias aqui de paraquedismo, a gente vai fazer 7 horas aqui, a gente não vai chegar no ponto do... Mas eu queria só fazer um recorte em cima de 2 aspectos importantes, porque a nossa live aqui sempre traz um paralelo com aquilo que é uma coisa que eu tenho defendido muito, essa questão da alta performance, de valores, de princípios, né? E o Schettini deixou muito claro aqui essa questão da disciplina, né? Como a disciplina é importante, a estética militar trouxe isso. E eu falo muito isso nas minhas palestras. De vez em quando a pessoa me liga aqui, Luca, eu queria que desse uma palestra motivacional. Eu falo, olha, você ligou no telefone errado, cara. Eu não gosto que rotule a minha palestra como motivacional, porque até tem palestras motivacionais e acho que tem cabimento em alguns eventos. Você pega um evento de uma empresa, sabe, Schettini, aquela que está discutindo as metas que foram alcançadas, as metas que para o ano que vem, e depois traz lá um stand-up, comedy, alguma coisa assim para dar uma relaxada na galera. Até acho que vale, né? Mas eu falo, olha, minha palestra não tem nada de motivacional, porque a motivação, ela tem fôlego rápido, sabe? Ela é legal em condições totalmente perfeitas. A motivação te atende quando está tudo bacana. E cada um se motiva por alguma coisa, né? Por exemplo, o que me motiva, às vezes, não é a mesma coisa que motiva o outro. Para ficar claro onde eu quero chegar aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Você planeja fazer uma atividade física na segunda-feira de manhã. Aí você foi dormir legal no domingo, cedo, você acordou, tá um tempo bacana, você tomou seu café, você pôs a sua roupa, você abre a janela, tá gostoso o tempo. Pô, aí a motivação te ajuda. Aí a motivação basta, ela é suficiente. Agora, se você foi dormir mais tarde, você acordou, queria ficar um pouquinho mais na cama, você não teve tempo de tomar um café bacana, você vai ter que enfrentar lá um mau tempo, aí a motivação não dá conta. Aí o que dá conta de você cumprir tua meta chama disciplina. Então tem uma diferença muito grande entre disciplina e motivação. Isso é um ponto bacana. E uma outra coisa que eu queria resgatar aqui, Schettini, antes de entrar no assunto importante da nossa noite de hoje, é essa questão da confiança, né? A confiança para nós, das tropas de elite, é um negócio assim, para nós, das tropas de elite, para nós que comungamos as operações especiais, a confiança, ela para nós é traduzida com um conceito muito simples, é uma expectativa positiva em algo que você não tem necessidade de confirmar ou de comprovar na hora. E o bom exemplo que eu dou para isso é quando você entra num avião para voar. Você compra uma passagem, você chega lá, faz o check-in, você entra no avião, vai para o seu assento, ponto final.
e tem a expectativa de fazer uma viagem segura. Você não vai pedir a carteira de habilitação do piloto, o exame médico dele, você não pede o manual de manutenção da aeronave, você simplesmente confia. Isso é um sentimento bacana e a gente preza muito isso, né? Mas avançando aqui a nossa conversa, Schettini, saindo aí dessa maravilhosa história que você tem no paraquedismo, esses recordes e essas superações que também trouxeram lições para você, eu queria que você mostrasse para nós algo que está mais voltado aqui ao nosso canal, CT Segurança, e algo que com certeza é muito novidade para muita gente que não conhece essa estrutura daquilo que é uma segurança institucional, que não se confunde com a vigilância privada na pessoa dos vigilantes aí, das empresas terceirizadas de segurança, muitas vezes, e também não se confunde com aqueles órgãos, gente, que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal, que é a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, né? Existe um outro segmento de segurança que ele agora tem uma carreira própria, tem funções próprias, tem uma atuação especializada, e eu queria que você desse aí uma visão geral para nós disso tudo, a partir da sua experiência lá aqui em São Paulo, né? No Tribunal aqui de São Paulo Regional, mas agora no STF também, falando um pouquinho da Câmara dos Deputados, do Senado, que também tem as suas instituições lá. Está contigo a palavra, Schettini. Meu amigo, assim, o Poder Judiciário, né, ele tem a função de trazer a pacificação social, solucionar conflitos. E a gente viu, você tem visto a criminalidade, ela vem se amoldando no tempo, vem passando, vem acontecendo coisas que você não imaginava anos atrás. Eu digo, antigamente, um policial chegava armado, ele dava medo para aquele delinquente, para aquele criminoso. Hoje em dia, o criminoso está olhando como ele vai fazer para tomar a sua arma. É diferente. Então, o Poder Judiciário, durante muito tempo, ele viveu numa situação em que, assim, não, nós não precisamos de uma proteção específica. Isso é um fato. E eu acho que o fator determinante e que levantou a lebre da alta cúpula do Poder Judiciário foi quando a juíza Patrícia Scioli foi assassinada no Rio de Janeiro. Então, eu acho que já tinha uma movimentação, já tinha uma segurança ali um pouco precária, mas o judiciário começou a entender, olha, a gente não está lidando mais com aquela criminalidade comum. A criminalidade agora ela está tendo potencial de vir atacar um magistrado. Então, e não foi o caso da doutora Patrícia Scioli foi um. A gente tem aquele caso da magistrada no Butantã, em que uma vara da família. O rapaz entrou lá, ameaçou atear fogo na juíza, e são vários casos, são inúmeros casos. Se você der uma bugada rápida... Tem um promotor aqui no interior de São Paulo também, que foi assassinado, né? Exatamente. Tem, assim, se a gente for falar de casos assim, então o que aconteceu? O Poder Judiciário começou a entender que ele tinha que criar mecanismos de defesa próprio. E como você muito bem falou, a gente não está falando de segurança pública. Num primeiro momento, a gente fala de segurança institucional. Eu digo para todo mundo, olha, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ele é um órgão institucional, mas ele é jungido do poder de polícia, porque ele precisa do poder de polícia para fazer a atuação dele na segurança do presidente da República, dos ministros de Estado e por aí vai. Então, é nessa mesma seara que o Poder Judiciário tem investido cada vez mais. É capacitar o pessoal. Então, tem um cargo próprio, que eram dos agentes e inspetores de segurança. Eles foram criados na Lei 11.416 de 2006. E, hoje em dia, numa decisão recentíssima do CNJ, percebendo a necessidade dos serviços, criou a Polícia Judicial. Então, a Polícia Judicial nada mais é do que os antigos agentes de segurança e inspetores de segurança judiciária, que agora, investidos no poder de polícia, podem praticar as suas atribuições. E aí eu vou citar um pouco das atribuições, porque o importante é a gente mostrar assim, não há conflito de competência com nenhum outro tipo de polícia. Isso é muito importante. As nossas atribuições, elas trazem assim, quem é que faz a segurança de um juiz ameaçado? Quem é que faz a segurança das cortes? Quem é que faz a segurança de um oficial de justiça quando vai cumprir um mandado?
Então, esse vácuo legislativo que tinha, que o judiciário tem a sua autonomia, ele acabava pedindo. A gente pedia, pede para a PM auxiliar, pede para a Polícia Federal auxiliar. Então, a gente estava usando um modelo, você imagina, um juiz foi ameaçado hoje, então eu tenho que esperar todo um protocolo acontecer para que você possa pedir. Então, às vezes demora 72 horas, uma semana, para que aquela ação venha. E aquela ameaça é real, imediata. Então, cada vez mais, com os acontecimentos cotidianos, foi entendendo que o judiciário tinha que, de fato, galgar a sua independência na parte da segurança. E veja bem, eu não digo independência que a gente não precisa do auxílio da Polícia Federal, que eu não preciso do auxílio da Polícia Militar, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ter essa interoperabilidade, porque isso é sensacional, a troca de experiências e a ajuda mútua, até porque quando ultrapassa a minha atribuição, eu vou ter que pedir o auxílio do órgão que tem aquilo como atribuição. Então, é mais uma força do bem. Eu vejo algumas pessoas ficando em dúvida, assim, mas criou-se isso, criou-se aquilo. Gente, nós estamos do mesmo lado da trincheira. A outra trincheira é o inimigo. Nós estamos do mesmo lado. Dá para entender, Schettini, que nessas condições, por exemplo, ao passo que vocês têm essa autonomia para fazer essas funções muito específicas do Poder Judiciário, vocês acabaram também, vamos dizer, tirando esse encargo das outras instituições, que é o caso da Polícia Militar, que era requisitada muitas vezes para proteger, ou a própria Polícia Federal, que imagino vocês aí deviam fazer esses requerimentos aí para pedir agentes da Polícia Federal para acompanhar uma situação particular aí de um juiz ameaçado ou alguma situação de risco maior. Vocês estão caminhando para ter uma autonomia para fazer com que todas as funções ligadas à segurança possam ser exercidas por gente orgânica da própria instituição. É isso? É isso, é exatamente isso. Eu uso como exemplo, assim, muito claro, a Polícia Legislativa. Está aqui do outro lado da rua, são profissionais sensacionais da Polícia do Senado e da Polícia da Câmara. Eles não estão no 144, porque as atribuições deles não são de segurança pública. A gente tem as mesmas atribuições dentro do Poder Judiciário. E aí o pessoal fala, se não está no 144, não é polícia. Aí eu pergunto, estava falando de quartel, a Polícia do Exército está onde? Está no 144? A Polícia Científica. Então, na verdade, entendeu-se que esses órgãos precisavam do poder de polícia para poder fazer as tarefas deles. Então, é essa ideia que você falou, a gente acaba desonerando as outras forças. Hoje em dia, eu peço, o último diagnóstico do CNJ de juízes ameaçados, ele tinha, acho que, 110 magistrados ameaçados, isso de risco real, fora aqueles com risco presumido. Como é que eu vou fazer para pedir? E você trabalhando em segurança sabe, para fazer a segurança de uma pessoa, quantos policiais eu preciso para fazer a segurança dele 24 horas? Preciso de 6, 8? Depende do nível de risco, é 24 horas. Então, como é que eu vou pedir para que a Polícia Militar faça isso ou a Polícia Federal faça isso? Entendi. E aí a gente vai acabar tirando da segurança pública, que tem que estar ali para fazer a segurança do cidadão, e trazendo para dentro de um lugar onde já tem um cargo específico para isso. Então, é uma carreira muito nova, eu acredito que todo novo paradigma ele traz algumas discussões, mas passado o tempo, aquilo que eu falei, a gente acaba estando 10 anos à frente. Eu tenho certeza que quando olhar 10 anos para trás, eu falo, putz, eu fiz parte dessa mudança aqui. E eu sempre trago como exemplo o US Marshal, que é a polícia do Poder Judiciário americana. Se você entrar lá no site do US Marshal, você vai ver. Fazem a segurança das cortes federais, dos juízes ameaçados, a proteção das testemunhas, a incomunicabilidade dos julgados, o cumprimento de mandados judiciais. E é isso aí que a gente faz hoje em dia. No TRT2, você comentou que é a minha casa, né, de verdade, a gente entrou numa situação assim muito precária e eu consegui ver hoje aquilo que você falou. Eu vejo homens lá dentro, agora policiais judiciais, que eu confiaria a minha vida com a maior tranquilidade. Para mim, é uma das melhores equipes que eu já trabalhei. É a do TRT de São Paulo. Por quê? A gente conseguiu, durante muito tempo, incutir esse pensamento de, olha só, eu tenho que confiar em você, a responsabilidade é sua, independente do quanto você ganha, se você é chefe, se você não é chefe, você faz parte de uma equipe. E um cara cuida do outro. Então, se o cara lá
Pode falar, meu amigo. Eu vou fazer duas perguntas. Acho que é curiosidade das pessoas aqui. Olha, vou falar mais uma vez aqui, agradecer você que está nos prestigiando aqui. De vez em quando a gente acompanha aqui pelo próprio celular, né? Eu vejo aqui a live, não dá para ficar olhando todos os comentários, né? Porque senão eu deixo de prestar atenção no meu convidado. Mas, poxa, estamos com 341 pessoas aqui nos prestigiando. Eu não lembro de ter um número tão significativo aqui. Muito obrigado, você que nos prestigia hoje nessa live, que atendeu o convite meu e do Schettini. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria fazer duas perguntas para vocês, Schettini, que deve ser de interesse de muitas pessoas aqui. A primeira delas é que você me falasse, além do Poder Judiciário, você citou a Câmara dos Deputados, o Senado, que mais órgãos, em nível federal, sobretudo, têm a sua própria polícia? E a segunda pergunta, ainda dentro do mesmo assunto, qual que é o critério? Hoje é concurso público, o sujeito tem um encarreiramento para isso daí? Tem. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal também estão caminhando para esse processo de mudança para uma polícia deles própria. Eles já fazem as mesmas atribuições. O que a gente faz com os magistrados, eles fazem com os procuradores. E eu sempre converso assim, para entender, né? Eu sempre diferencio a missão de tarefa, né? Eu tento sempre mostrar para o cara, a nossa missão é fazer com que o judiciário funcione. E não importa se a minha tarefa é hoje fazer o controle de acesso na entrada do tribunal, porque é a partir dali que eu estou impedindo que aquele cara que esteja com uma arma ele possa vir aqui violar algum dos princípios da magistratura. Existem 6, mas eu acho que a gente atua principalmente nos da imparcialidade e da independência da magistratura. Então, assim, quando você está cumprindo aquela tarefa, você não pode falar, puta, hoje eu estou aqui fazendo controle de acesso. Não, né? Você está garantindo que o juiz seja imparcial e independente lá dentro do gabinete dele. Porque ele tem a certeza, quando ele está decidindo lá, que nenhuma arma entrou aqui hoje, que quando ele proferir a decisão dele, não vai ter ninguém revoltado e vai sacar uma arma e dar um tiro nele. Então, essa diferença de missão e tarefa, o cara tem que entender no dia a dia. Sensacional isso aí, cara. Deixa eu só fazer um recorte em cima do que você falou, claro. Que isso tem tudo a ver com alta performance, né? O melhor exemplo que eu dou, inclusive em palestras sobre a distinção de tarefa para missão, é você perguntar na NASA, lá na Agência Espacial Americana, para a moça ou para o rapaz responsável pela limpeza, qual que é a tua missão. Você nunca vai ouvir, minha missão é limpar o chão ou manter as coisas limpas. A missão deles é colocar uma aeronave no espaço. A tarefa é manter o chão limpo. É assim que a gente vê. Né? Quando eu atuava nas minhas ocorrências lá no GAT, a minha missão era trazer uma pessoa que estava subjugada como refém, viva, para casa, para sua família. Essa era a minha missão. Minha tarefa era negociar, empregar as técnicas adequadas. Aí é a tarefa. Essa distinção de tarefa para missão é algo muito maior. Você que trabalha na indústria farmacêutica, qual que é a tua missão? Tua missão é aplacar uma dor ou curar uma doença. A tua tarefa é produzir o remédio. Você que é da indústria de alimentos, qual que é a tua missão? A tua missão é aplacar a fome de alguém, né? A tua tarefa é produzir o alimento. Você que trabalha lá numa indústria, como eu fui, numa usina hidrelétrica, como eu fui lá em Santo Antônio, na usina Santo Antônio, lá em Rondônia, e perguntei para um colaborador, qual que é a tua missão aqui? Ele falou assim para mim, minha missão é produzir energia elétrica. Eu falei, não, essa é a tua tarefa. A tua missão é fazer com que um brasileiro a 3.000 quilômetros daqui aperte o interruptor e acenda uma luz na casa dele, ou uma mãe dê um banho quente no filho pela primeira vez. Essa é a tua missão. E isso, para você que nos acompanha aqui, é determinante para a nossa própria felicidade. Quando a gente vê que o nosso trabalho tem por objetivo alegrar alguém, curar alguém, deixar alguém voltar para casa, aí a vida vale a pena, gente. Essa é uma distinção bacana. Aí toda tarefa, ela ganha um significado bacana para a gente. Eu queria fazer esse recorte que eu não resisti, sabe? Que tem tudo a ver com não, mas é isso que a gente está conversando. E isso é o que você falou. É o que você mostra nas operações especiais. O cara tem que entender que ele é uma parte da engrenagem que vai trazer aquilo lá na ponta. E eu sempre falo isso eu falo com muito amor, sabe, Luca? Quando a gente gosta do que faz, é complicado. Eu falaria aqui da Polícia Judicial um ano, um século, porque eu vejo assim, é uma coisa que está nascendo agora, e esses 300 e tanto que estão assistindo a gente, certeza que são os policiais judiciais que, desde a Resolução 344, estão acompanhando
esse bate-papo aqui. Então, me fala do concurso, que eu não queria fugir da entrada. Como é que é o acesso para ser um policial judicial ou um policial do Senado? Toda a carreira do judiciário, ela obrigatoriamente ela é feita por concurso público, tá? Então tem um modo de ingresso, você faz o concurso público, sendo aprovado, você vai entrar para os tribunais para o cargo específico. Hoje em dia, é o que eu falei, a gente está numa fase de transição. O mundo ideal, que é o que a gente está tentando fazer, é que hoje em dia não é cada tribunal chame a quantidade de agentes que queira. Assim, que a alta cúpula, principalmente eu acho que essa é a atribuição do Conselho Nacional de Justiça, ela indague para cada tribunal qual é a sua necessidade dos policiais, qual é a sua necessidade. Faça um concurso único em nível nacional e aí faça uma formação única, porque hoje em dia a gente carece de uniformidade, né? Assim, o Tribunal do Ceará fez o concurso e ele faz a formação que ele acha que é importante para lá. A gente tem que falar a mesma língua, tem que ter a mesma identificação visual. Eu estou rindo, tem um amigo meu, o Daniel, que é do TJ aqui do Distrito Federal. A gente estava fazendo a discussão sobre qual o distintivo que a Polícia Judicial vai ser normatizada. Eu achei um bonito redondo, ele falou que parecia uma calota de Fusca. Ele deve estar aí acompanhando a live. Ele falou, não, esse não, diretor, pelo amor de Deus. E eu acabei de ler aqui também que ele fez BQ em 98. Então, assim, a gente tem pessoas muito boas e ansiosas para que isso aconteça. E uma coisa importante, Luca, como o cargo é novo, o salário é bom e é um trabalho diferente, a gente tem vários egressos das Forças Armadas. Eu digo, tem várias mulheres lá no Tribunal de São Paulo, tem uma menina que era da Força Aérea também, a Cristina. Pensa numa menina sensacional de trabalho. Eu tenho um amigo, eu digo os nomes, ele é Comandos Anfíbios, o Bruno. Imagina, o cara veio lá da Marinha, Comandos Anfíbios, e é um cara sensacional. Tem policial militar, tem isso, então acaba vindo e a gente vai congregando todos esses conhecimentos e agora a gente está na fase de fazer uma doutrina única. Assim, olha só, eu entendo o que você aprendeu na Força Aérea, o que você aprendeu no Exército, na Marinha, mas o que a gente precisa? O que a gente precisa aqui dentro do tribunal? Quais são os nossos serviços? O que a gente pode trazer de fora? Então, essa uniformização ela está caminhando para isso. Mas hoje em dia é concurso e cada tribunal dá o seu quantitativo de vagas. Eu vi no chat aqui antes, eu dei uma olhadinha no chat, tem um monte de lista de espera. O meu sonho era que eu chamasse todo mundo, né? E assim, são uma das brigas que eu tenho para poder chamar todo mundo, mas a gente está vivendo um momento de recessão e um momento de pandemia. Então, nesse momento, os tribunais não estão pensando em você trazer alguém, a gente está contendo verba. Claro. Eu estou entendendo, então, que tem pessoas que já foram aprovadas em concurso, mas não foram ainda, não receberam a posse, na verdade. Não receberam a posse, estão no cadastro esperando a possibilidade de poder assumir. Apesar de existirem as vacâncias. Tem as vacâncias, mas são aquelas que geram duplo pagamento, do que se aposentou e tal, e a União, nesse momento, não está podendo liberar essas... A gente está brigando para que libere, né? Mas, no momento, ainda não está podendo. E agora você, Schettini, como hoje, na sua função, recém-nomeado secretário de Segurança do STF, do Supremo Tribunal Federal, você acha que isso, e toda essa experiência que você já carrega de uma década, né, junto ao tribunal aqui em São Paulo, você acha que isso pode ajudar a dar uma normatização, essa padronização que você vê aí? Você tem isso como foco, como alvo nas suas ideias de futuro? Tenho. Eu tive um período aqui também, antes, quando eu saí de São Paulo, eu fui nomeado como secretário de Segurança do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Um tribunal sensacional, pessoas sensacionais também. Assim, encontrei uma equipe motivada lá, e quando eu estava fazendo o trabalho lá, estava um trabalho muito bom, eu recebi o convite de vir para cá, para o Supremo. E a ministra Peduzzi, que foi a pessoa que me permitiu vir para cá, e me motivou muito também para aceitar o convite, falou justamente isso que você está perguntando. Aqui a gente tem a possibilidade de tentar mudar alguma coisa em nível macro. E
sem dúvida, tem o Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário. Ele funciona no Conselho Nacional de Justiça, que é dissociado do STF, mas o atual diretor desse departamento é um grande amigo, o comandante Pena. A gente já está com as normativas prontas, na verdade, o Comitê Gestor de Segurança do CNJ. Eu sou conselheiro de algumas coisas, não conselheiro do CNJ, conselheiro na parte das resoluções. Elas estão prontas, tanto de identificação funcional, identificação visual, as atribuições já foram consignadas na resolução 344. Então, assim, todo o cenário está muito propício para que daqui a uns 10 anos a gente olhe para trás e fale assim, olha, aquela discussão que a gente estava tendo lá, bem embrionária, virou isso que é hoje. E eu acho que você deve ter essa sensação quando você olha para o GAT ali no começo, você vai lá hoje em dia, quando eu fui ali contigo, e fala assim, porra, olha o que chegou. Eu tive essa sensação quando o bichão, o famoso bichão do BOP, uma lenda do BOP, assim, e ele contando a história de como o BOP surgiu. É verdade. Eram duas pessoas que resolveram, a gente é operações especiais agora. E foram criando ali meia dúzia de maluco. Eu fui taxado de maluco um tempo lá no TRT2, por conta das ideias. E, assim, a gente sempre tem um quê de loucura, né? Porque senão, se você não ousar, se você não tiver um pouquinho, ultrapassar um pouquinho daquela linha, você não vai avançar naquilo que você deseja que seja feito. Que bacana. Mas olhando o cenário hoje em dia, eu acho que a loucura tinha 80% de sanidade no meio dessa loucura aí. Pô, fico feliz de ouvir isso daí. Realmente era um assunto que eu não dominava muito, né? Eu tive recentemente lá no Senado Federal, o senador Marcos Duval foi meu entrevistado aqui. Eu fiz um trabalho para a equipe dele lá e, obviamente, ele me mostrou essa estrutura no Senado, quando eu soube da polícia do Senado, assim como tem na Câmara dos Deputados, agora no Poder Judiciário. Aqui em São Paulo, em nível estadual, nós também tivemos algo assim. Queria até mandar um abraço para todos os policiais penais aqui, que eram chamados agentes de segurança penitenciária, né? E hoje virou uma polícia, né? A polícia do sistema prisional, que hoje tem uma condição muito boa de fazer as ações, inclusive as ações táticas em rebeliões em presídio, escolta de preso, que antes era sempre a polícia militar que emprestava um efetivo enorme para fazer essas condições de preso para depor nos fóruns e assim por diante. E hoje a Secretaria de Administração Penitenciária tem a sua polícia penal e estão fazendo esse trabalho. Vejo que há um crescimento muito grande. As guardas municipais também, quero mandar um abraço, que também estão ganhando muita musculatura, ganhando muito vigor e tendo cada vez mais uma autonomia para fazer o seu trabalho em âmbito municipal. E isso, penso eu, concordo muito com essa ideia de nós ampliarmos a quantidade de instituições para ter mas trabalhando em parceria, cada um dentro da sua área de atuação, mais sincronizados, porque, como você disse, estamos dentro da mesma trincheira, né, cara? Muito legal isso daí. Eu acho que foi muito bacana você trazer esse aspecto que para muitas pessoas era desconhecido, sabe, Schettini? De entender que as instituições precisam ter os seus corpos de segurança institucional, e faço votos aí que realmente você, como tem toda essa história, né, muito grande aqui em São Paulo e agora no Supremo, em parceria com o CNJ, possa criar aí uma padronização, criar uma doutrina para ter uma uniformidade de ação, que é uma coisa importante, inclusive para as polícias militares. A gente tem que fazer um trabalho muito grande ainda de uniformização de ações, de ter um padrão único, né? Nós temos muitas disparidades, sabe, nas polícias do Brasil inteiro, e é importante a gente ter essa visão de que é preciso caminhar nessa direção. Schettini, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, cara. Eu sabia, como é sempre comum, quando a gente traz aqui na minha live, sempre trago uma pessoa muito querida, uma pessoa muito espirituosa, uma pessoa que tem trajetória, que tem algo a mostrar, e é por isso que ela chama a linha de frente, né? Mas eu queria encerrar aqui com mais um compartilhamento seu com os nossos convidados aqui hoje, as pessoas que nos prestigiam, que você falasse aqui 3 coisinhas que eu sempre pergunto nas lives, uma frase que norteia a tua vida e o porquê, um livro que realmente pode ser um seu livro de cabeceira e o porquê também, e eventualmente um filme, se você tem um filme que te marca, porque eu acho que é bacana a gente compartilhar isso aí com as pessoas que nos prestigiam hoje aqui. A palavra está contigo.
Meu amigo, uma das frases eu uso até como no meu celular ali, fracassar não é uma opção. Para mim, se eu tiver a oportunidade de vencer, eu vou tentar. Eu vou correndo atrás e não vai depender de mim. Para mim, não é uma opção fracassar naquilo que eu decidi fazer. Isso é fato. Eu uso no meu dia a dia, seja criando meus filhos, seja no meu casamento, seja no trabalho, seja no meu dia a dia, eu não tenho a intenção de fracassar. Pode ser que eu fracasse, mas aí vai vir um aprendizado. Mas para mim não é uma opção. Um livro que eu gosto muito, assim, eu li quando novo e continuo lendo até hoje, de vez em quando, são as 48 Leis do Poder. Ai, que bacana. Remonta muito lá Maquiavel e tal, e não é para que você empregue aquilo, é para que você saiba lidar com as pessoas que querem empregar aquilo em você, na verdade. Verdade, né? Poxa vida. E eu gosto aqui na biblioteca. Esse livro é muito bom. E um filme que eu vi, também ele é recente, assim, são Os Soldados Secretos de Benghazi. Você deve ter visto. Sobre aquela situação em que as operações especiais dos Estados Unidos foram tentar conter. Você imagina, são 12 caras que foram lá e atrás do impossível, 1.000 pessoas tentando invadir a embaixada. Os caras não tinham obrigação de ir, mas querendo fazer a diferença, eles foram lá e fizeram a diferença lá para poder ajudar os companheiros. É um filme recente, tem vários, né? Mas é um dos filmes mais recentes assim, que eu gosto muito. Você vê que o cara não tinha obrigação, não tinha necessidade, e ele foi lá e colocou a vida dele em risco, da família dele, por assim vai, para ele poder cumprir a missão. Que bacana. Isso, meu amigo. Me faz lembrar o Falcões Negro em Perigo, né? Tem uma cena perigo que o pessoal sofreu um revés enorme ali, depois caiu, né, o Black Hawk, que é o helicóptero, e aí eles voltam, estão muito estropiados, muito cansados, mas aí uma galera resolve retornar para o campo de batalha. Você vê que isso é uma coisa assim que tira lágrimas dos nossos olhos, né, de ver gente que faz algo diferente, sabe? E a primeira frase que você trouxe aí, né, da frase de fracassar não é uma opção, eu queria fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que eu gosto muito, que é o Claudemir. Claudemir é dono de uma empresa que cuidou da plataforma do curso Superformance. Quem quiser saber mais do Superformance, gente, é www.superformance.com.br. É um curso online, são 5 conteudistas, eu sou um deles, e está muito bacana. Vai lá que você vai se surpreender com esse conteúdo maravilhoso para quem quer atuar em alta performance, quem quer fazer diferente, né? E a frase que o Claudemir utilizou desde o início do Superformance não é se vai dar certo, é até dar certo, né? É um negócio que tem muita diferença. Gente, estamos chegando ao final da nossa conversa aqui. Quero agradecer muito, Schettini, e quero devolver a palavra para você se despedir, Schettini, antes que eu faça o encerramento da nossa live aqui, para você dar as suas considerações finais. Meu amigo, aquilo que a gente conversou, a gente acaba se vendo pouco, né? Mas, assim, eu acho que pessoas do bem se reconhecem, pessoas com as mesmas alinhamentos ideológicos se reconhecem. Então, para mim, foi uma honra estar podendo falar aqui sobre uma coisa que eu amo, quer dizer, sobre várias coisas que eu amo, né? A gente falou das Forças Armadas, a gente falou do paraquedismo e a gente falou do meu sacerdócio, na verdade, porque eu amo o que eu faço aqui. E eu queria agradecer essa oportunidade que você deu, da gente estar podendo conversar sobre isso, agradecer a todo mundo que está assistindo aí, principalmente os meus ombreados, os policiais judiciais, e pedir para que sempre que a gente tenha algum revés assim na vida, dentro da nossa instituição aqui no Poder Judiciário, a gente sempre pare, pense no que é missão, no que é tarefa e avança. Avança, que no final dá certo. Não tem como dar errado. Muito obrigado, Schettini. Foi uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado a você que nos prestigiou aqui. Ao que me consta aqui, número recorde, né? Foi um privilégio tê-los aqui essa noite, acompanhando a trajetória de um profissional linha de frente aqui, um profissional que tem uma trajetória bacana, inspiradora para muitos e ainda tem uma missão muito grande pela frente. Com certeza,
para ajudar, como eu sempre digo, a fazer desse país grande um grande país. Somos brasileiros, gostamos da nossa pátria, é uma pátria em construção, é uma democracia em amadurecimento e devemos lutar por fortalecimento, a independência e a autonomia de cada uma das instituições. Me refiro ao Poder Executivo, Poder Legislativo e aqui muito bem representado pelo Poder Judiciário, com o nosso secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal. Faço votos, Schettini, que você consiga criar aí uma doutrina, que você consiga parametrizar todo esse grande trabalho junto a todos os demais órgãos do Poder Judiciário, que isso inspire outras instituições no mesmo caminho, como nós já temos algumas, e aí a gente vai, olhando para trás no retrovisor, saber que colaborou com essa história, que fez parte dessa trajetória, e a gente fica orgulhoso disso daí. Muito obrigado a você pela sua presença e até a próxima quarta-feira, no Linha de Frente. Força e honra. Força. A busca por profissionais e parceiros qualificados nunca foi tão fácil. Ainda mais aqueles capazes de solucionar problemas e contribuir com novas oportunidades de negócios e a otimização de seus resultados. Foi pensando em solucionar problemas e apresentar soluções que surgiu o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Realizamos consultorias empresariais e treinamentos online e presenciais utilizando a expertise dos melhores profissionais do mercado e softwares que facilitam o acompanhamento das metodologias empregadas e resultados obtidos. Desenvolvemos o IBRAGESP Consulting, o primeiro app de consultoria do Brasil, para que vocês, nossos clientes, encontrem os melhores consultores do mercado, além dos nossos cursos e treinamentos empresariais. E não para por aí. As tecnologias utilizadas nas consultorias e treinamentos permitem que os maiores especialistas do mercado solucionem os problemas do seu negócio com valores e condições ao alcance de todos os empresários. A nossa satisfação está em ajudar, construir planos de negócios e concretizar os sonhos dos nossos clientes. O nosso extenso portfólio de treinamentos empresariais pode ser realizado à distância e acessado 24 horas por dia. Além disso, desenvolvemos universidades corporativas totalmente customizadas com a sua marca, ou licenciamos os nossos conteúdos para que você reduza despesas com treinamentos. Já o nosso portfólio de consultoria conta com uma equipe capaz de transformar problemas em soluções em todos os departamentos, principalmente no segmento de segurança privada e facilities. E é assim que o IBRAGESP alcançou mais de 22 estados brasileiros com os seus produtos e serviços. Entendemos que a força de uma empresa se dá pela soma das capacidades e habilidades de sua equipe e parceiros, e por isso estamos avançando pelo Brasil com um modelo de consultoria e de treinamento comprometido com o resultado, transformando o problema em solução, vencendo dificuldade e transformando-a em oportunidade, sonho em realidade. Seja a referência no mercado. O IBRAGESP convida você para fazer parte dessa era, que já conta com diversos clientes satisfeitos com os nossos produtos e serviços. Com o apoio do IBRAGESP, eu acabei realizando um sonho, que é a construção do Complexo Jurídico Oliveira Campanini Educacional. Baixe o app IBRAGESP Consulting e surpreenda-se.